Se hoje alguém entrasse na sua casa sem avisar, isso te daria tranquilidade, ou te daria vergonha? Mas não estou falando do que se vê, estou falando do que se sente. Porque há casas que parecem organizadas, mas se sentem pesadas, e há outras que não são perfeitas, mas transmitem uma paz que se respira. E aqui vem o forte: o problema não é a desordem que você vê, é a que você não está vendo. Esse pequeno caos escondido em gavetas, em hábitos, em decisões automáticas que você repete todos os dias sem perceber. Hoje não vamos organizar a sua casa. Vamos reiniciar a forma como você convive com ela. E quando você terminar este vídeo, não só terá um lar mais organizado, vai sentir algo que talvez há muito tempo não sentia: leveza. Tenho visto muitas mulheres fazerem a mesma coisa uma e outra vez: limpar, arrumar, reorganizar. E mesmo assim a desordem voltava como se tivesse vida própria. E um dia entendi algo que mudou tudo. Não se trata de organizar mais. Trata-se de pensar diferente. Porque se você faz o mesmo, obtém o mesmo. Então hoje vou compartilhar com você 6 passos que não são os típicos, não são os que você vê em todos os lugares, mas são os que realmente funcionam. Alguns vão te surpreender, outros até podem parecer estranhos. Mas se você aplicá-los, sua casa muda. E você também. O primeiro passo é o passo de incomodar. Sim, incomodar. E quero que você fique comigo aqui porque este é o ponto onde a maioria falha. Não porque não possam, mas porque não querem sentir o que aparece. Porque aquela gaveta desorganizada, aquela sacola esquecida ou aquele canto que você sempre deixa para depois, não guarda apenas coisas, guarda decisões que você vem adiando uma e outra vez. Você vai escolher um único espaço, pequeno, manejável, mas incômodo. Aquele que cada vez que você vê diz: depois eu arrumo. Hoje não há depois. Hoje você o escolhe com intenção. Você abre, se senta em frente a ele e não faz nada por alguns segundos. Apenas observa. Sem pressa, sem julgamento. E aqui acontece algo muito interessante. Você começa a perceber padrões. Coisas repetidas, objetos que nem lembrava, coisas que guardou por precaução e nunca mais tocou. E então aparece a verdade. Não é desordem. É acúmulo de decisões não tomadas. É aquele momento em que você não decidiu se algo ficava ou ia embora. É quando escolheu guardar rápido para não pensar. E isso, com o tempo, se transforma em caos silencioso. Este passo não é apenas físico. É mental. Porque você está treinando sua capacidade de decidir. Agora sim, você começa. Você pega cada objeto com a mão e faz a si mesma uma única pergunta, muito clara: isso tem um lugar real na minha vida hoje? Não no passado, não no futuro, hoje. E aqui quero que você seja muito honesta consigo mesma. Porque muitas vezes não soltamos coisas por costume, por culpa ou por apego. Mas não porque realmente precisamos delas. Você vai sentir desconforto, e isso é um bom sinal. Porque significa que você está quebrando o padrão automático. Aquele em que você guarda sem pensar. Aquele em que você evita decidir. Aqui você está fazendo o contrário. Você está olhando de frente, está escolhendo, está assumindo o controle. E isso, mesmo que não pareça, é profundamente libertador. Há algo que sempre digo às mulheres com quem trabalho: a desordem não é falta de tempo, é excesso de decisões pendentes. E quando você começa a resolvê-las, uma por uma, algo muda dentro de você. Você se sente mais leve, mais clara, mais em paz. Porque já não está carregando coisas que não definiu. Não tente fazer perfeito. Você não precisa esvaziar tudo em um dia. Apenas esse espaço. Apenas esse momento. Mas faça bem. Com presença. Com intenção. Porque este passo, embora pareça pequeno, é o que inicia tudo. É o que quebra o ciclo que você vem repetindo durante anos. E quando terminar, não só verá um espaço diferente, vai se sentir diferente. Porque acabou de fazer algo que vinha evitando há muito tempo. E isso, mesmo que ninguém veja, se nota, se sente. E acima de tudo, te demonstra algo muito importante: que você pode sim mudar a forma como vive seu lar. O segundo passo é o passo de reduzir a metade. Aqui não há negociação. E antes que sua mente comece a dizer: mas é que tudo me serve, quero que você respire e fique comigo, porque este passo é o que realmente transforma sua casa de verdade. De tudo o que você está vendo, você vai ficar apenas com a metade. Sim, a metade. Não um pouco menos, não vou vendo, não, a metade exata.
E embora no início pareça drástico, o que vem depois vai te surpreender. Por que funciona? Porque a maioria de nós nem sequer usa a metade do que tem. Vivemos rodeadas de objetos que estão ali por costume, por medo de precisar deles um dia ou por aquele pensamento de me custou, não posso jogar fora. Mas quando você se obriga a escolher apenas a metade, deixa de pensar a partir do apego e começa a pensar a partir da utilidade real. Já não decide com emoções do passado, decide com clareza do presente. Aqui há uma chave muito importante que quero que você aplique. Não comece escolhendo o que vai embora. Comece escolhendo o que fica. Isso muda tudo. Você pega o melhor do melhor, o que realmente usa, o que realmente gosta, o que realmente faz sentido na sua vida hoje. E separa. Quando chega à metade, todo o resto automaticamente deixa de ter prioridade. Já não há dúvida, já não há desgaste mental. Simplesmente você já escolheu. Você vai notar algo muito interessante enquanto faz isso. Muitas coisas que antes pareciam importantes começam a perder peso. Você percebe que não precisa delas tanto quanto pensava. E é aí que ocorre a mudança real. Porque não é apenas que você está tirando coisas. Está mudando a forma como valoriza o que tem. Está refinando seu critério. E sim, pode incomodar um pouco. Porque você está soltando mais do que normalmente soltaria. Mas esse desconforto dura pouco. A sensação de leveza fica. Porque quando você reduz a metade, acontece algo mágico. Tudo respira. Os espaços parecem mais amplos, encontrar coisas é mais fácil, limpar leva menos tempo e sua mente se sente muito mais tranquila. Quero que você entenda isso com muita clareza. Você não está perdendo coisas, está recuperando espaço, tempo e paz. Está deixando de carregar objetos que não agregam para ficar apenas com o que realmente soma. E quando faz isso uma vez e vê o resultado, já não quer voltar atrás. Porque percebe que viver com menos, mas melhor escolhido, se sente infinitamente melhor. O terceiro passo é o passo do limite invisível. Este é um dos meus favoritos porque muda completamente a forma como você entende a organização, e quando o aplica bem, é como se sua casa começasse a se organizar sozinha. Porque aqui não se trata de arrumar melhor, trata-se de estabelecer regras claras sem ter que estar pensando o tempo todo. Cada espaço da sua casa tem um limite, mesmo que você nunca o tenha definido. Uma gaveta, uma prateleira, uma cesta, uma caixa. Esse espaço já está dizendo até onde pode chegar, mas como nunca o escutamos, o sobrecarregamos sem perceber. Colocamos mais uma coisa, depois outra, até que já não cabe nada, e aí começa o caos. O interessante é que o problema não é a quantidade de coisas, é que você nunca estabeleceu um limite. É aqui que entra este passo. A partir de agora, cada espaço tem uma regra muito clara. O que cabe ali, fica. O que não cabe, vai embora. Sem exceções, sem só desta vez, sem mover tudo para fazer caber a força. Porque no momento em que você rompe o limite, a desordem começa de novo. E isso é o que quase ninguém te diz. A organização não se mantém com esforço, se mantém com limites. Agora, há algo muito importante que quero que você faça conscientemente. Não tente aumentar o espaço para caber mais coisas. Não compre outra caixa, não coloque outro organizador, não procure soluções para guardar mais. Porque isso não resolve o problema, apenas o disfarça. Aqui o que você está fazendo é exatamente o contrário. Está obrigando que a quantidade se adapte ao espaço, não o espaço à quantidade. Quando você aplica isso, acontece algo muito poderoso. Você deixa de acumular sem perceber. Cada vez que quer guardar algo novo, automaticamente sua mente diz cabe aqui. E se não cabe, você sabe que precisa decidir. Já não guarda por impulso. Já não satura. Começa a escolher. E isso muda completamente a dinâmica da sua casa. Além disso, este passo tem algo maravilhoso. Reduz muito o esforço. Porque você já não precisa estar organizando o tempo todo. O espaço se regula sozinho. Se algo está fora do lugar, você percebe imediatamente. Se algo sobra, não há dúvida. Tudo se torna mais claro, mais simples, mais leve. E quando começa a aplicar isso em vários espaços, sua casa muda de uma forma que você não espera. Ela se sente mais harmoniosa, mais equilibrada, mais tranquila. Porque agora cada coisa tem seu lugar. Mas também tem um limite. E esse limite é o que protege a organização sem que você tenha que lutar com ela todos os dias. Agora quero parar um momento com você.
Se até aqui algo fez sentido, se você sentiu esse clique na sua cabeça de "isso sim é diferente", inscreva-se. Porque este canal não é para complicar sua vida, é para torná-la mais leve, mais clara e mais tranquila. E o melhor é que vamos fazer tudo passo a passo, juntas. O quarto passo é o passo da rotação silenciosa. Quase ninguém conhece este, e quando você começa a aplicá-lo, sente que sua casa muda sem que você precise comprar nada nem fazer grandes esforços. É uma forma inteligente de evitar a saturação sem ter que se desfazer de tudo. Porque sejamos honestas, há coisas que você gosta, usa, mas não todas ao mesmo tempo. A ideia é muito simples, mas poderosa. Você não precisa ter tudo visível o tempo todo. Há objetos que você usa por temporadas, por clima, por ocasião ou até por estado de espírito. Roupas, decoração, utensílios, até pequenos detalhes do seu lar. Então, em vez de ter tudo acumulado ocupando espaço e gerando ruído visual, você escolhe uma parte e guarda o restante. Mas aqui está a chave: não se trata de guardar e esquecer, trata-se de rotacionar. De tempos em tempos, pode ser todo mês ou quando você sentir, você faz uma pequena mudança. Tira o que estava guardado e guarda o que estava fora. E de repente, sem gastar dinheiro, sem mover toda a casa, você sente que tudo se renova. É como se seu espaço respirasse diferente. Este passo tem um efeito muito especial, porque quebra a sensação de monotonia. Muitas vezes o problema não é que temos muitas coisas, é que as vemos sempre e deixam de nos entusiasmar. Mas quando você faz rotação, volta a valorizar o que já tem. Redescobre. Aproveita novamente. E isso muda completamente sua relação com seu lar. Além disso, reduz muito o ruído visual. Quando há muitas coisas à vista, mesmo que estejam organizadas, a mente se cansa. Sente-se saturada. Em vez disso, quando você deixa apenas o necessário e o restante descansa fora da vista, tudo se sente mais limpo, mais tranquilo, mais harmonioso. Sua casa não só parece melhor, se sente melhor. E algo muito importante, este passo também ajuda a evitar compras desnecessárias. Porque muitas vezes acreditamos que precisamos de algo novo quando na realidade apenas estamos entediadas de ver o mesmo. Mas quando você faz rotação, percebe que já tem coisas suficientes, só precisa usá-las de forma diferente. Quando começa a aplicar a rotação silenciosa, sua casa deixa de ser estática e se torna dinâmica. Muda com você, adapta-se a você, renova-se sem esforço. E isso cria uma sensação muito bonita. Porque você sente que seu lar está vivo, que evolui com você, sem necessidade de enchê-lo mais. O quinto passo é o passo da regra de saída. Este passo é o que protege tudo o que você já fez, o que evita que você volte ao mesmo ponto sem perceber. Porque aqui é onde muitas pessoas falham, organizam, limpam, se sentem bem. Mas pouco a pouco começam a entrar coisas novas e sem perceber, a desordem volta. Não de repente, mas lentamente, em silêncio. A regra é muito clara e muito simples. Cada vez que algo novo entra na sua casa, algo tem que sair. Sem exceção. Você comprou algo, recebeu um presente, trouxe algo que viu em promoção. Perfeito, não tem problema. Mas naquele mesmo momento você escolhe o que sai. Não depois eu vejo, não quando tiver tempo. No mesmo instante. Porque se não fizer assim, você vai adiar, e você sabe disso. E aqui há algo muito importante que quero que você entenda. Este passo não é castigo, não é sacrifício, é equilíbrio. Sua casa tem uma capacidade, assim como seu tempo e sua energia. Se só entra e nunca sai, mais cedo ou mais tarde se satura. E quando se satura, o caos volta. Mas quando você mantém esse equilíbrio, tudo flui. Nada se acumula, nada pesa. No começo pode parecer incômodo, especialmente quando algo é novo ou você gosta muito. Mas é justamente aí que está a mudança. Você começa a pensar antes de deixar algo entrar. Faz perguntas que antes não fazia. Realmente preciso disso? Vale a pena que algo saia por isso? E sem perceber, começa a comprar menos, mas melhor. Começa a escolher com mais intenção. Este passo também tem um efeito muito libertador. Porque você percebe que não precisa continuar acumulando para se sentir bem. Pelo contrário, quanto menos coisas desnecessárias você tem, mais leve se sente. Mais espaço, mais clareza, mais tranquilidade. Sua casa deixa de ser um lugar que se enche, e se torna um lugar que se mantém em equilíbrio. Com o tempo, essa regra se torna automática.
Você já não precisa pensar tanto, simplesmente faz. Entra algo, sai algo. E assim, sem esforço constante, sem ter que fazer grandes limpezas novamente, a organização se mantém. É como fechar a porta antes que o caos volte a entrar. E uma vez que você experimenta essa estabilidade, não quer perdê-la. O sexto passo é o passo dos 5 minutos invisíveis. Este é o mais simples, mas também o mais poderoso, porque é o que transforma tudo o que você fez em algo que se mantém sem esforço. Aqui você já não está organizando, aqui está sustentando a organização. E a diferença é enorme. Todos os dias, sem falta, você se dá 5 minutos para sua casa. Nem mais. Mas também nem menos. E quero que você entenda algo muito importante: não são 5 minutos distraída, não são 5 minutos enquanto faz outra coisa. São 5 minutos conscientes. É um pequeno momento em que você para, olha seu espaço e faz o necessário para devolver tudo ao seu lugar. Pode ser no final do dia, antes de dormir, ou naquele momento em que você sente que tudo já terminou. Você caminha pela sua casa e começa a fechar pequenos ciclos. O que ficou fora do lugar, volta. O que usou, se guarda. O que se moveu durante o dia, retorna ao seu lugar. Não é limpeza profunda, não é esforço pesado. É simplesmente manter. E aqui é onde acontece algo muito interessante. Como você faz todos os dias, a desordem não chega a crescer. Não se acumula, não se esconde, não se torna avassaladora. Você a interrompe quando é pequena, quando é fácil, quando não pesa. E isso muda completamente sua relação com a organização. Porque você já não sente que precisa dedicar horas para recuperar o controle. Além disso, este passo tem um efeito emocional muito forte. Você termina o dia sentindo que tudo está em calma, que não deixou pendências visíveis, que seu espaço está pronto para te receber no dia seguinte. É uma sensação de fechamento, de tranquilidade, de tudo está bem. E isso, acredite, vale muito. Com o tempo, esses 5 minutos se tornam parte de você. Você já não pensa neles, não os questiona, simplesmente acontecem. E aí é quando a organização deixa de ser uma tarefa e se torna um hábito natural. Sua casa se mantém sozinha porque você mudou a forma como se relaciona com ela. E o melhor de tudo é que você não precisa de mais tempo, nem mais esforço, nem mais energia. Só precisa de constância. Porque esses 5 minutos, embora pareçam pequenos, são os que evitam que tudo volte a começar do zero. São os que cuidam da sua paz todos os dias. E aqui vem algo que muitas pessoas não te dizem, mas que muda completamente a forma como você vê seu lar. A organização não é para que sua casa pareça bonita. É para que você se sinta bem. Não é para impressionar ninguém, não é para uma visita, não é para uma foto. É para você. Para que você entre e sinta descanso, para que respire fundo sem perceber, para que sua mente se acalme assim que cruza a porta. Porque quando há desordem, mesmo que você não perceba o tempo todo, há algo dentro de você que permanece em alerta. É como um ruído de fundo que nunca se apaga. Coisas fora do lugar, pendências visíveis, acúmulo, tudo isso pesa, mesmo que você não diga em voz alta. Rouba sua energia, te cansa mais do que o normal, faz você sentir que sempre há algo por fazer. E isso, com o tempo, esgota. Mas quando seu espaço está organizado, acontece o contrário. Seu corpo relaxa, sua mente descansa, sua energia muda. Você começa a desfrutar mais sua casa, a se sentir confortável, tranquila, em paz. E isso não tem preço. Porque sua casa não é apenas um lugar onde você vive. É o lugar onde você se recupera do mundo, onde recarrega forças, onde volta para si mesma. Você não precisa fazer perfeito. De verdade, não precisa. Não se trata de ter uma casa de revista, nem de seguir regras rígidas. Trata-se de começar diferente. Com intenção, com calma, mas com decisão. Entendendo que cada pequena mudança conta, que cada espaço que você organiza soma, que cada coisa que você escolhe soltar te aproxima dessa sensação de leveza que você está buscando. Faça no seu ritmo. Um espaço, um passo, uma mudança de cada vez. Sem pressão, sem pressa, mas sem parar. Porque a mudança real não acontece em um dia. Acontece quando você decide não voltar ao mesmo. E pouco a pouco, quase sem perceber, sua casa deixa de ser um peso e se transforma em um refúgio. Um lugar que cuida de você, que te sustenta, que te dá paz todos os dias. E quando você chega a esse ponto, já não quer voltar atrás. Se você chegou até aqui,
Digo de coração, inscreva-se. Porque isso não termina aqui. Vamos continuar transformando espaços, mas acima de tudo, vamos transformar como você se sente dentro deles. E isso muda tudo.